Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. A equação química abaixo representa o sistema gasoso em equilíbrio. Então, nós temos aqui, ó, 2 mols de SO2, dióxido de enxofre, mais gás oxigênio, se transformando em 2 mols de SO3, trióxido de enxofre, tá? Então, aqui, ó, o sentido dos reagentes para os produtos é o sentido 2, ou seja, o 2 é o direto. Então, vou até escrever aqui para a gente facilitar a nossa vida. E o sentido 1 é o sentido inverso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá legal? Então, o que acontece aqui? Então, pessoal, variação de entalpia, ela é menor que zero. Se ela é menor que zero, o valor é negativo e é uma reação exotérmica, tá? Então, libera calor no sentido direto, tá? No sentido inverso é endotérmico. Então, vamos analisar aqui, ó. Em relação ao mesmo sistema, são feitas as seguintes afirmações. 1. Se a concentração do SO2 for aumentada, o equilíbrio se deslocará no sentido 1. Não, pessoal. Aqui tem uma coisinha, tá vendo que ele inverteu os números? Muitas das vezes o sentido 1 é o direto e o 2 é o inverso. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes os exercícios nos condicionam a pensar de uma maneira, quando ele inverte a gente não raciocina. Então temos que ficar esperto. Por isso que eu fiz essas anotações aqui, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente vai ver o quê, ó? Se a concentração de SO2 for aumentada, eu vou deslocar o sentido da reação no sentido direto. Ou seja, no sentido 2 e não no sentido 1, tá certo? Então aqui, pessoal, é falsa, tá bom? Tá certo? A 1 tá errada, não é? É no sentido 2, é no sentido direto. 2. Se a pressão parcial do SO3 for reduzida, o equilíbrio se deslocará no sentido 1. Pessoal, a gente às vezes não precisa nem analisar muito aqui, tá? Eu só vou escrever esse inverso aqui embaixo, tá? Porque eu vou precisar... Aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho um volume... dois volumes de SO2 e um volume de O2. Aqui eu tenho dois volumes aqui de SO3. Lembre-se, quando a gente está trabalhando de pressão, o aumento da pressão eu sempre vou deslocar, tá? Para o lado que tiver menos volume, tá bom? Se eu tiver menos volume dele, tá certo? Quanto menor a pressão, vou favorecer para o lado que tiver mais volume de gás. Então, ó, tá vendo? Nos reagentes eu tenho 3 volumes de gás e nos produtos eu vou ter 2. Tá certo? Só que aqui é bem específico. Se a pressão parcial do SO3 for reduzida, o equilíbrio se deslocará no sentido 1? Não. Aí você vai falar, pronto, você acabou de explicar isso daqui, mas por que não? Pense, ele está falando pressão parcial, não pressão total do sistema. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se nós diminuirmos a pressão do gás SO3, muito provavelmente a gente vai estar retirando essa substância. A gente vai tirar esse composto. E se a gente está retirando ou reduzindo ele, eu vou favorecer o quê? No sentido dele. Então, tudo que eu retiro, lembra, ó, deslocamento de equilíbrio. Se eu tiro um composto, eu favoreço a reação no sentido da onde eu retirei. Então, se eu estou reduzindo nesse caso ou tirando o SO3, o que acontece? Acontece o quê? Eu estou favorecendo a formação de SO3. Tá legal? Estou favorecendo. Então, se eu tiro o CO3, eu favoreço no sentido direto, não no sentido 1, no sentido 2. Tá? Se nós estivéssemos adicionando, aí era diferente. Então, toda vez que eu retiro ou reduzo, eu favoreço a formação do sentido que eu estou tirando ou reduzindo, tá? Se eu estou adicionando ou aumentando, eu favoreço para o sentido contrário. Contrário ao dele, tá? Daquilo que a gente tá. Se eu adiciono reagente,
ou aumento o reagente, sentido direto. Se eu adiciono ou, né, aumento no sentido do produto, favoreço o sentido inverso. Se eu retiro, eu favoreço pro lado dele, tá bom? Então vamos lá. A 2 é falsa também, tá errada, tá? Certo? 3. Se a temperatura do sistema for reduzida, o equilíbrio se deslocará no sentido 2? Verdadeira. Por que verdadeira? Porque a variação de entalpia, o ΔH, é negativa. Se ele é negativo, ele é exotérmico. Tá bom? Ele é exotérmico. Se eu estou... Então, por exemplo, para ocorrer essa reação, ela precisa liberar calor, tá certo? Se ela está liberando calor, o ambiente em volta, se estiver frio, ou seja, se diminuir essa temperatura, o que a minha reação entende? Tem que reagir mais para liberar mais calor. Por quê? Porque ele está retirando o calor. O calor está no produto, ele tira o calor do produto. Tirando o calor do produto, o que acontece? Ela reage mais para favorecer no sentido direto. Ou seja, então ela deslocará no sentido 2, que o sentido 2 é o sentido direto, tá bom? Então é verdadeira, 3. 4. Se a pressão total do sistema for reduzida, olha lá. Tá vendo que pressão parcial é uma coisa e total é outra. Se a pressão total do sistema for reduzida, o equilíbrio se deslocará no sentido 1. Sim. Porque, ó, lembra que eu expliquei? Se a pressão aumenta, eu favoreço o lado que tem menor volume de gás. Quando eu diminuo a pressão, ou seja, né, eu vou aumentar até o volume aqui em relação a isso, o que vai acontecer? Eu favoreço para o lado que tiver mais volume de gases, que é o reagente. Tá bom? Então, ó, eu tenho 3 volumes de gases em questão de proporção de mol, tá? Certo? Lei da proporção aqui dos gases, tá? Lei volumétrica. Então, eu tenho 3 volumes aqui nos reagentes. Tendo esses 3 volumes no reagente, a pressão é diminuída, eu favoreço o lado que tem mais. Beleza? Então, a 4 é verdadeira. Esse é um exercício bem legal, porque ele fala pressão parcial e pressão total. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. 5. Se um catalisador for introduzido no sistema, o equilíbrio não se alterará? Correto também. Por que correto? Catalisador não altera o equilíbrio. Certo? Ele não vai alterar o equilíbrio. Tá legal? Então, ele diminui a energia de ativação, favorecendo a velocidade da reação. Não o equilíbrio. Ele só vai chegar no equilíbrio mais rápido. Só isso, ele não altera o equilíbrio. Tá legal? Então, quais são estão corretas? 3, 4 e 5, que é a alternativa B. Tá certo, pessoal? Então, um exercício extremamente conceitual, tá? Extremamente conceitual. Aqui. Dá pra gente fazer bastante análise em relação a isso. Como eu disse, eu adorei que foi pressão parcial e pressão total. Isso faz com que a gente até cause confusão. E ele inverteu os números, que a gente está condicionado a 1 direto, 2 inverso. Isso é muito bom. Tá bom, pessoal? Então, tá com dúvida? Volta um pouquinho o vídeo, coloca nos comentários se tiver, assim que eu ver eu já respondo. E outra coisa, se você chegou até aqui, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio, coloca aí nos comentários que ajuda a engajar o vídeo, tá? Eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, estou curtindo, compartilhando e comentando. É muito bom, faz com que o canal cresça, o YouTube comece a divulgar mais. Muito obrigado mesmo, pessoal. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo diferente, não só resolução de exercício, seja uma série, uma curiosidade no mundo da ciência, pode colocar aí que eu já verifico a viabilidade de gravar esses vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!